As populações andinas, de modo geral, estavam organizadas em aldeias construídas sobre rochas ou no alto da Cordilheira dos Andes. Praticavam a agricultura e a criação de animais. Cada aldeia era formada por um conjunto de famílias que se unia por ter um laço de parentesco ou por aliança. Dos animais criados pelos povos incas nas regiões andinas, os que tiveram destaque foram as alpacas e lhamas, como vocês podem observar aqui na imagem. Então, alunos, aqui eu apresento a pirâmide da sociedade inca. Acima tem aí o imperador, tem os governadores e nobres, tem os chefes tribais, vocês podem acompanhar. Abaixo deles tem os altos funcionários, o povo e, por fim, os escravos. Essa é a sociedade inca. Tanto era assim que, ao se tornar soberano, o imperador não mais poderia ter ascendentes ou descendentes. Isto é, ele não poderia mais reconhecer seus genitores ou filhos como tais. Isso mostra a importância não somente política, mas também religiosa do imperador na sociedade inca. Considerado mediador das relações entre o mundo terreno e o espiritual, ao ser nomeado, o imperador passava a ser considerado filho do sol. Os vários vegetais cultivados destacavam-se a quinoa, o milho, a batata doce, o tomate, o algodão e a mandioca. Para cultivá-los, era preciso fazer terraços, como mostra aqui na imagem, nas encostas das montanhas. As tarefas domésticas eram conferidas às mulheres. Os homens ficavam a cargo de atividades na lavoura e no artesanato, e os objetos confeccionados por eles eram tecelagem, cerâmica. Tanto era assim que, ao se tornar soberano, o imperador não mais poderia ter ascendentes ou descendentes. Isto é, ele não poderia mais reconhecer seus genitores ou filhos como tais. Isso mostra a importância não somente política, mas também religiosa do imperador na sociedade inca. O chefe Lailo era denominado curaca e era o responsável pela organização do trabalho e da comunidade em geral. Por ser uma sociedade hierarquizada, havia entre os curacas aqueles que eram superiores. O império ficava na cidade de Cusco, no Peru, que pode ter abrigado 60 mil habitantes. Nela ficava uma fortaleza para abrigar guerreiros que protegiam a cidade. E ainda tinha o Templo do Sol, demonstrando a importância da capital, também como centro religioso. A figura do Sol era tão importante que havia comemorações em sua honra. Os incas, eles desenvolveram um sistema numérico próprio, que tinha como nome quipos. Consistia em cordões nos quais davam nós e torciam, cada qual de uma forma, indicando quantidades numéricas decimais. A altura dos nós nos cordões e as diferentes cores também expressavam informações numéricas específicas. Astronomia inca. Os incas desenvolveram um calendário cuja duração do ano correspondia ao ano solar. Algumas questões relacionadas a ele permanecem indefinidas, mas sabe-se que os incas temiam os eclipses, pois acreditavam que eram momentos que ameaçavam a sobrevivência de todos. Os incas construíram grandes centros urbanos. Além de Cusco, um dos centros que se destaca é Machu Picchu, com um complexo arquitetônico localizado a 130 quilômetros da capital inca. As ruínas da cidade, que também tinha área destinada à agricultura e a criação de animais, mostram-nos aspectos do cotidiano de seus habitantes. Estábulos para a criação de animais, como lhamas,
e ainda espaços de uso diário, como cozinhas, banheiros, entre outros. A comunicação entre essas cidades era feita por uma ampla rede de estradas que possuía, inclusive, postos de correio denominados tampos.